Alguém aqui, ó, o Zico já tá aparecendo ali atrás. Alguém aqui sabe o que é FEMUR, não sabe? Então a gente vai utilizar o FEMUR. Oi, Pedro! Oi, oi, oi. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então vamos lá, eu estava introduzindo o assunto aqui para o pessoal que já foi entrando, explicando um pouquinho sobre a FEMUR, o que a gente vai falar, sobre as perspectivas digitais, né, voltada para a FEMUR. E Sim, falando que poderia ser interessante também para quem é de outra região, para quem está em outro lugar, mesmo não só para quem participa de feiras de imóveis, mas talvez consegue até pegar essa nossa ideia e aplicar em outros ambientes, né? sim. Eu entendo que a rede social, ela aproxima todo mundo, né? Essa aproximação do âmbito digital, ela pode acontecer de um jeito que facilita. Uma energia que aconteceu presencial, ela pode ser continuada nesse âmbito de rede social, do LinkedIn, do Instagram ou até do Facebook, que é uma rede que parece que está meio deixando de uso, né? Mas ainda é Sim, um poder de fogo muito grande. Então você tem um bacana. ambiente para se conectar com as pessoas e tem que utilizar desses recursos. A gente não pode simplesmente abandonar o poder que a internet tem, o poder que essa energia de conexão acontece e isso ficar abatido, né? Ficar vendido, né? Sim. Pedro, antes da gente iniciar nosso bate-papo e aprofundar, eu queria que a gente se apresentasse, né? Eu tenho muitos seguidores que às vezes não me conhecem profundamente, né? E até mesmo você. O Pedro, pessoal, é mais um parceiro aqui do canal, dos meus meios de comunicação. Ele também tem essa sede em compartilhar conhecimento para as pessoas, como eu sempre falo com os meus alunos. Conhecimento útil é conhecimento compartilhado, né, Pedro? Não adianta nada eu ficar Exatamente. com conhecimento preso dentro de mim. Então, a gente tem essa sede em compartilhar conhecimento para as pessoas em busca de um mundo melhor. E, e aí, conversando com o Pedro, a gente teve uma ideia muito bacana em conversar sobre essas perspectivas digitais em torno da FEMUR. Primeiro, né, como eu estava falando, é uma feira conhecida nacionalmente, né? Ela tem um fator de impacto muito grande e pela necessidade, né, da gente atualizar algumas questões em busca de aperfeiçoamento e de acompanhar as mudanças das gerações. Então, são dois temas que eu acho que casa muito e que condiz muito com o que eu trabalho, com o que eu estudo, que é negócios, administração, gestão, que eu estou sempre falando em sala de aula e também aqui em algumas consultorias. Então, a princípio, para quem não me conhece, né, porque tem alguns aqui que são seguidores do Pedro, às vezes não tem conhecimento sobre mim, eu sou professora de administração, faço mestrado em administração também, já estou finalizando, tenho MBA em gestão empreendedora, especialização em direito empresarial, formada em administração, administradora, e há um bom tempo atuei em empresa familiar, e agora eu estou nessa vibe de infoprodutos, atuando mais com infoprodutos e um pouquinho no marketing digital. E aí, Pedro, gostaria que você se apresentasse, pode ser? Claro. Obrigada. Primeiro é um prazer estar aqui e estar fazendo essa live com você, que isso para mim é uma inovação e eu adoro esse tipo de coisa. Eu sou Pedro Henriques, eu tenho uma empresa que é a Indica, a gente já tem 30 anos e eu acho que isso fala muito sobre o meu currículo, porque na área de tecnologia eu sou um dinossauro, e um dinossauro que se adaptou à era moderna, à era digital, porque na época que eu comecei a informática, não tinha informática, não existia microcomputador, ainda era mainframe, não existia internet, não existia celular, então eu tive que me adaptar para poder ter uma empresa hoje que ainda está na vanguarda. Eu estava na vanguarda quando comecei e ainda estou na vanguarda. Acredito que a gente tem produzido muito mais serviços e funcionalidades que os nossos clientes conseguem assimilar. Então, esse é o negócio que a gente está nele. Transformação digital e proteção e segurança de dados. Exato.
Então, desde que eu abri o meu negócio, a gente, em um determinado momento, vendia computadores, depois deixou de fazê-lo, e a gente se integrou em proteção de dados, falando sobre contingência, e agora, ligada a essa área que você falou aí de empreendedorismo, é a proteção de dados focado na marca. E agora a gente ainda viveu o ano de 2019, onde a marca foi muito comprometida em algumas delas. Por exemplo, tiveram catástrofes que comprometeram a marca da Vale, tiveram catástrofes que comprometeram o time de futebol do Flamengo quando pegou fogo lá no vestiário. E agora, por fim, a Baker, que é uma cerveja, que também está com a marca comprometida. Então, nessa hora, a gente que cuida de dados, que cuida de informação, tá muito próximo do que a gente está fazendo. Então, o ano deu uma história para a gente tem que aprender com ela. A FEMUR, que é o nosso tema assim, principal, que a gente vai falar dele, é onde eu mais me especializei, porque a gente está falando de marca, a gente está falando das indústrias, e a indústria ela ficou muito renegada a produzir com alta qualidade, e isso ela tem feito com maestria, mas ela não tem feito uma conexão com o cliente do cliente dela. Ela deixa o lojista falar com o cliente e ela às vezes não se mostra. Então é um negócio que eu tenho trabalhado muito, que eu tenho falado muito, que eu tenho escrito muito sobre, e aí eu até falo que para que as pessoas brinquem na transformação digital tem que ser algo igual uma criança. Como é que você faz uma criança aprender a ler? Você dá um gibi, você dá um livro colorido, você dá desenho, você brinca. Na informática a gente brincava que tinha que ter uma brincadeira de mouse. Eu acho que um empresário que já sabe ler, que já é um cara maduro, a gente poderia introduzir ele através dessa rede social, né? E aí ele poder interagir, ele poder compartilhar um pouco da experiência dele e interagindo com pessoas mais novas, porque o ambiente permite estar conectado. As pessoas que não estão mais, que já são dinossauros, mas ainda podem se adaptar e sobreviver a essa avalanche que é o acelerador da internet. Então, a minha apresentação é essa. Muito bem, Pedro. Obrigada. Para a gente também é um prazer poder trazer esse conhecimento aqui. Eu acredito que as pessoas gostam também. E às vezes a gente reflete, né, sobre isso, mas fica sem saber como proceder. Por exemplo, né, você comentou essa questão da FEMUR, do público. Eu já participei da FEMUR, já assim, como visitante, né? Já visitei a FEMUR outras vezes. E eu percebo, por exemplo, que eles têm uma riqueza de informação, de dados. Mas eu não sei se eles conseguem transformar esses dados em informação. Por exemplo, hoje, eu não sei esse ano como foi, mas a última vez que eu fui, a gente tirava um convite, né, pelo site. Dali você insere informações suas. Essas informações, você acha que eles conseguem aproveitar? Aliás, esses dados, você acha que eles conseguem transformar em informação? Consegue utilizar isso a favor da feira, por exemplo? Para transformar a feira mais digital? Se você imaginar que a gente hoje está na época também de discutir a Lei Geral de Proteção de Dados, os dados que foram armazenados, em pouco tempo, eles não vão nem poder ser armazenados se não tiverem definidos bons propósitos, né? Falar com a pessoa assim, olha, você acabou de fazer um cadastro e eu posso utilizar ele na próxima vez que você vier. Por exemplo, quem está indo na feira a feira é a 14ª vez que ela acontece. Você tem que digitar todos os seus dados novamente. Então significa que eles não estão nem aproveitando os dados antigos. Entendi. Uma outra coisa, você não tem uma presença social. Nos dados não aparece nenhum campo que faz uma conexão com você com nenhuma rede. E aí, você tem, por exemplo, um ambiente corporativo. Um lugar que eu tenho escrito muito é o LinkedIn, que é um ambiente corporativo e eu acho que todo mundo tem que ter um perfil lá. Você tem uma opção dentro do app que você clica lá, fala assim, eu quero meus contatos e eu quero cadastrar mais. Você abre uma oportunidade de criar um radar. Quem estiver próximo de você na mesma feira, você pode se conectar. Então, até a troca de cartões, ela já está deixando de existir.
porque tocou o telefone aqui. Tudo Então, bem. até a troca de cartões, ela vai deixando de existir. Porque quando a gente está falando de cartão físico, primeiro você tem que mandar para a gráfica, depois ele erra, a pessoa tem que depois cadastrar quando chega em casa, ela tira uma foto e aquilo se perde. Agora, uma vez que você se conectou, se adicionou e falou assim, essa pessoa aqui, eu fiz contato na feira e eu tenho interesse afim com ela. Aí quando ela está fazendo alguma coisa, você vai ver, e aí essa parte cria uma aproximação que não acontece no outro. Então, eu acho que os dados da feira não estão sendo utilizados e eles não estão sendo utilizados nem para a parte de estatística. Eu não vejo nenhum trabalho nesse sentido pelo site ou pelas redes sociais. Essa questão do cartão é interessante também quando a gente pensa na quantidade de lixo que a gente emite, né? Esse é um assunto que eu tenho conversado muito aqui no meu Instagram, da quantidade de lixo que a gente produz. E então, quando a gente torna as coisas mais digitais, a gente também contribui para emitir menos lixo para o nosso planeta, né? Perfeito. Então tem lado bom em todas as visões. Sim. Eu só vejo o lado positivo. Ô Pedro, e como que você acha que a gente pode fazer, se você tem alguma ideia, alguma coisa, para transformar a feira de forma mais digital? Fazer com que as pessoas se engajem mais nisso? Eu imaginava que, da mesma forma que hoje a internet está lá dentro da feira, todos os pessoas que estão no stand, eles estão tentando criar uma autoridade dentro da internet, eles também tinham que estar pensando em conectar com as pessoas. Não tinha que ter um propósito de conectar com as pessoas. Então, quando você chega lá, você vê a pessoa falando assim, não, vamos fechar um contrato. Tem stand que não está nem preparado para isso. Agora, tem stand que está lá simplesmente expondo, esperando que o vendedor, o comprador do lado de cá, tome a atitude. Então, quando a gente está na rede social, eu posso estar fazendo ofertas para que a pessoa simplesmente se conecte a ela e faça daquilo mais eficiente. E a feira ainda é um negócio que acontece em 3 dias ou 4 dias, que está lá no calor da preparação ou do final. Quando a gente está na rede social, é o ano inteiro. Está conectado, está produzindo conteúdo e está se conectando. Então, o que a gente tem que estar transformando é um movimento que existe um esforço que é necessário, ele tem um grande engajamento, ele gera muitos negócios, mas a partir da internet ele tem que ser melhor aproveitado, ele tem que conseguir digitalizar a marca, ele tem que conseguir fazer com que a marca fale com as pessoas, inclusive com os clientes dos clientes, porque aí você cria mais propriedade, mais patrimônio de longevidade para aquela indústria, que hoje ela acaba, por exemplo, quem produz um guarda-roupa e não tem uma marca, o que vai acontecer? Tem 30 fábricas produzindo guarda-roupa, tem 60 fábricas produzindo sofá. Qual a opção que eu vou escolher? A de preço, a de melhor qualidade na entrega, de melhor logística, da pessoa que atende melhor o telefone. Agora, se eu estiver aqui produzindo conteúdo, mostrando experiência, pode ser que lá na loja o cliente já chegue e fale assim, eu quero comprar esse produto. Aí eu criei o advogado da marca, né? Ele vai lá para comprar o produto que ele já escolheu, que ele já entendeu como é que ele funciona. E isso hoje não está acontecendo na maioria das fábricas. Infelizmente, eu vejo muito isso, o Pedro. Eu voltei. Tudo bem. Eu vejo muito isso. A feira ela tem que deixar de ser um ambiente para venda, né, de fechamento de contrato, para um ambiente de relacionamento. Para criar ali os vínculos, né? Como eu disse, acho que tem uns 2 anos que eu fui e eu percebi muito isso. Às vezes um forçamento, né, de querer vender, talvez, um produto, uma coisa, mas um relacionamento frio. Que às vezes não cria. Se você lembrar do relacionamento, qual que é o relacionamento que você tem com um produto de imóvel? Ou você é usuário, igual a gente está aqui sentado num sofá, você está sentado aí, a gente está usando um recurso da indústria moveleira. Se você olhar, qual que é o relacionamento que você pode ter de experiência? A garantia. A garantia ainda não está na indústria, ela está no lojista.
A indústria não se compromete com isso. Isso é um engajamento de quem está produzindo para falar o seguinte, eu precisava de ter uma outra coisa. Já tem indústria em Ubá que produz um certificado que vai junto com o produto. Isso é uma questão de chegar mais perto do consumidor. A maioria não está fazendo isso. Isso Sim, é uma escola, não vejo engajamento nesse setor mesmo. Sim. A indústria ela fica do lado distante do cliente final, e aí o lojista nada de braçado, que ele vira e fala assim, eu posso escolher o produtor, a indústria que eu quiser de acordo com o preço, de acordo com a minha comodidade, de acordo com aquele cara que me dá mais crédito. Em contrapartida, se eu já tivesse convencido o cliente da minha marca, eu estaria mais bem posicionado, né, na loja. E aí eu teria criado mais compromisso de ser vendido lá dentro, né? Realmente. É. Ô Pedro, e o que você acha assim, com relação à proteção de dados, né? Migrando para esse assunto agora, como que você acha que a gente pode... A proteção de dados da feira em si, como ela acontece? Você acha que é engajado, não é? Tem uma certa preocupação, não tem? Porque, querendo ou não, tem que ter a preocupação com quem coloca as suas informações ali, né? Os seus dados ali. Como que isso ocorre? Com relação a essa parte, eu acho que a feira, como ela tem acontecido, ela tem praticamente perdido os dados do ano anterior, então ela já está dando quase que uma garantia que ela está protegendo seus dados, eles não estão lá disponíveis. Eu não sei se eles vão para algum lugar, se alguém acaba utilizando essas informações. Mas quem é hoje a indústria que está lá trabalhando, ela precisava de entender melhor quem é o lojista, como é que o lojista está funcionando, como é que o lojista se relaciona com ela. E tendo uma segunda condição, que era falar o seguinte, o meu cliente lá na outra ponta, o cara que vai realmente usar, ele podia fazer um cadastro e começar a trabalhar comigo, mostrando para mim, olha, eu tenho o seu produto, eu tenho o certificado, ele ainda está no período de garantia. E aí, nessa hora, como você imagina que se as pessoas não estão se tornando digitais, os sistemas dela também não estão se tornando digitais. E aí, muito menos a preocupação com os dados. Hoje, isso não é uma ofensa que vai dar uma multa. Quando a Lei Geral de Proteção de Dados acontecer, talvez isso gere um pouco mais de problema. Em contrapartida, a gente já tem hoje, por exemplo, o Reclame Aqui, comprometendo a marca das empresas, com alguém reclamando. A gente também tem aquela questão do usuário, como ele não encontra ninguém para ele poder reclamar, ele se posicionar de uma forma ruim para a empresa e para tudo. Então, a proteção de dados, eu hoje imagino que ela tinha que estar olhando para dentro da empresa primeiro, para ele aprender como é que isso vai ser construído, para ele também externar isso para os clientes, né, quando ele estiver acessando os dados. Aí, em contrapartida, a gente tem hoje alguma coisa que já funciona. Algumas das indústrias já estão usando o Marketplace. O Marketplace ele já tem a parte de proteção. A parte do cartão de crédito fica já no cartão de crédito. Ninguém fica com aquela informação, a não ser a ordem de pagamento. Então, em alguns momentos ela já acontece. Mas na maioria, como as pessoas não são digitais, a indústria não é digital, a marca não conversa com o cliente, ela ainda está muito amadora nessa parte, em contrapartida, tão profissional na parte de indústria, produzindo produtos de alta qualidade e produzindo produtos cada vez mais robustos a ponto de exportar. E isso ainda ser forte lá fora, né? Eu vejo a indústria e o consumidor final é uma distância muito grande e a gente precisa de trabalhar para o encurtamento dessa distância. Então, por exemplo, né, eu trabalhei muito tempo em empresa e também moveleira. Então, eu era o lojista que tinha contato direto com o consumidor final. Mas, às vezes, o feedback do consumidor final que chegava para a gente na empresa, ele não chega na fábrica. Justamente por diversos motivos. Um deles às vezes, a fábrica não tem o interesse. Às vezes, é o representante que pergunta. E aí, ele pergunta assim, e aí, como que tá? Às vezes, dependendo, você nem lembra daquele feedback. Então, eu acho que uma das alternativas para diminuir esse distanciamento é a própria fábrica
pegar o feedback do consumidor final. Ninguém melhor que o próprio consumidor final para dar um feedback sincero do produto que ele está usufruindo. E não o lojista. O lojista, às vezes, não vai nem lembrar direito. Às vezes é um feedback legal, que aperfeiçoamento a gente consegue, né? Tem empresas que têm um sistema de feedback muito legal. Eu acho super importante o feedback. Mas, enquanto a fábrica, ela deveria ter um sistema de feedback muito mais sistematizado, no sentido de aperfeiçoar aquele produto para o público que ela está vendendo aquele produto. Porque não adianta aperfeiçoar o meu produto para o meu, talvez, representante que nem usa o meu produto, entende? Nessa hora que você fala isso, você imaginar o seguinte: quem está produzindo, se ele não conhece o cliente, ele produz de acordo com a percepção dele. Ele pode gerar um estoque que não vai vender. Exatamente. Se ele estivesse conversando com o cliente, ele saberia qual que é o desejo do cliente lá na ponta e ele poderia produzir muito mais relacionado com o desejo do cliente dele. Não com a expectativa pessoal dele, né? Exato. E aí eu penso em uma alternativa para esse gargalo, né? Para esse gap, talvez, um sistema onde a própria indústria, né? A fábrica, criticasse, mas alfinetasse mais os seus consumidores a darem o feedback por sites. Todas as indústrias praticamente têm sites. Então, ela poderia deixar mais claro e, às vezes, no próprio móvel, vir algum, junto com o manual de montagem ou coisa do tipo. Dê um feedback pra gente. Presta Entra atenção. no site. A maioria dos sites não tem o telefone para contato. Porque o cara não e nem quer fale que ninguém conosco. ligue. O cara e não nem quer fale ligar. conosco. Sim. Exato. E quando tem o Fale Conosco, é um formulário ruim de preencher. E que você não tem retorno dele. Sim. Então, porque lá do lado de lá não tem ninguém digital. Não tem ninguém na frente do computador pronto para conversar. Porque isso também tem que existir. Do mesmo jeito que o industrial ele foi lá na Itália buscar uma máquina, foi lá na Alemanha buscar uma máquina para ele produzir com maior qualidade, ele está desenvolvendo produtos de alta, ele tinha que olhar para o escritório dele e falar o seguinte: eu preciso de pôr pessoas aqui que saibam conversar com outras pessoas, principalmente pela internet. Porque às vezes na internet, do outro lado, as pessoas são agressivas, elas não estão no tete-a-tete. Então ela manda uma mensagem mais rude. Então do lado de cá tem que ter uma pessoa resiliente para poder interagir, amaciar essa condição, esse contexto ruim, e aí converter aquela conversa que estava sendo ruim, porque ela não tinha ninguém escutando, para uma conversa boa, positiva, onde tem alguém escutando e preparada para responder e para resolver o problema. Né? Verdade. É isso tudo. Né? Exato. E às vezes eu acho que requer também o interesse da fábrica em querer diminuir esse gargalo, né? Sim, valorizar essa estratégia. Aí é aquela maldade do conforto, né? Quando você está num ambiente confortável, você fala assim: eu estou com uma indústria, eu estou vendendo muito, eu não preciso de entrar nesse mercado, porque eu vou entrar num lugar que vai me dar dor de cabeça, mas vai me dar longevidade. Porque às vezes eu não vou fazer isso, mas eu vou começar a perder clientes e não vou saber porque estou perdendo cliente. E eu vou perder cliente porque tem um concorrente meu fazendo melhor. Então eu acho que agora o industrial ele tinha que falar o seguinte: a minha indústria é um ponto de partida, mas eu tenho que enxergar a última milha, aquele cara que está usando. E eu não quero concorrer com o lojista, não. Eu só quero saber o que aquele cara está pensando para eu entender toda a cadeia melhor. Esse é o modelo. E aí, como as pessoas não estão fazendo isso, elas vão se perdendo e aí depois reclamam. O mercado foi tudo para o Mercado Livre. Verdade, o Mercado Livre é um lugar de excelentes compras. Mas ninguém compra um guarda-roupa lá, mas já compra geladeira. Nessa hora, você começa a olhar alguns exemplos que são fantásticos. Por exemplo, o Magazine Luiza, ele já vende e entrega na loja do lado da sua casa. Quer dizer, ele criou um ponto de logística que não tem. E aí você vira e fala assim: por que eu, fábrica, não posso vender e entregar na loja do meu representante lojista? Entender que isso é um valor que eu tenho. Porque eu já produzo o que o cliente quer comprar. Aí eu entrego para ele dentro da loja, do lado dele, facilitando todo mundo. Eu diminuí os custos de logística, mas eu tenho que querer fazer isso. Eu tenho que imaginar
que esse mercado precisa de ser mais longínquo. Eu preciso de imaginar que a minha empresa tem que passar à frente. Né? Você vê que a indústria automobilística ela faz isso. Ela controla o estoque que tem em cada uma das lojas, né, que são revendas. Então, ela não perde o controle nem do estoque que está no mercado. Né? Então, eu acho que nessa hora as pessoas precisavam de olhar para os grandes exemplos e aonde a indústria quer ir para que isso aconteça. Né? É, verdade. E aí, o Pedro, como que você acha que a gente pode dar assim, de dica para o pessoal, formas que a gente pode utilizar para digitalizar também outras feiras, às vezes que tem menos recurso, porque a FEMUR é uma feira, digamos assim, rica, né? É rica. Hoje em dia a gente tem muito aplicativo gratuito, muitas alternativas para digitalizar uma feira de forma alternativa, que não gaste tantos recursos. Você consegue pensar em alguma? Por exemplo, é muito comum feira, só para finalizar, perdão de cortar, é muito comum feira, às vezes eu vejo, por exemplo, em BH, São Paulo, no Rio, essas feiras que juntam várias pessoas para vender algo alternativo que produzem, são feirinhas bem básicas. E agora fugiu o nome de alguma. Então, formas de digitalizar melhor, sabe? Então, imagina o que a tecnologia pode chegar a fazer. Hoje já existe possibilidade, via tecnologia 3D, de eu trazer o cenário e fazer você, via óculos digital, navegar e enxergar e ter a experiência do móvel, entender como é que ele é. Então, a gente poderia fazer com que uma parte da FEMUR já estivesse sendo vista em São Paulo 3D. Ou lá em Dubai. Era só ter colocado um laboratório, ter feito um stand 3D e ele ser disponível com um óculos. E aí você convidaria as pessoas para ir num hotel lá em Dubai e elas passear pela feira como se ela tivesse presencial. Isso já é uma realidade. Isso já é... Tudo bem, pode ser uma tecnologia que ainda a gente tenha ela como uma tecnologia cara. Mas, guardadas as proporções para uma determinada indústria ou para um pool de indústrias que estejam focados a fazer isso, já aconteceu, por exemplo, em Ubá, delas se juntarem para ter um stand numa feira em Dubai, 4, 5 indústrias. Então, elas otimizaram o custo da passagem, otimizaram o custo de mandar os móveis, eles negociaram as formas de montar o móvel lá e elas foram para Dubai. Você já imaginou que se a gente, em vez de fazer isso, simplesmente contratasse alguém com um óculos lá e falasse o seguinte: eu vou te dar o link, você entra aqui e você vai ver o móvel, você vai entender como é que ele é produzido, você vai entender como é que ele pode ser montado. Então, até a facilidade para treinar o montador poderia ter essa facilidade usando a tecnologia. Pelo menos para os países que eles exportam, né? Sim. Então, eu acho assim, que a tecnologia está disponível e as pessoas, primeiro, elas precisam de começar a olhar para essa peça, que é o celular, que a gente está aqui fazendo essa live, e falar o seguinte: isso aqui não é meu inimigo. Isso aqui é para eu ser tão amigo, para eu me tornar íntimo, porque eu vou conseguir conectar as outras pessoas que estão do outro lado e eu vou fazer isso de forma eficiente, né? Verdade. E aí eu acho que a gente, a feira, ela investe um dinheiro muito grande, não tenho crítica nenhuma, eu acho que a feira, ela faz o papel dela, ela leva pessoas para Ubá, transforma a nossa cidade de Ubá num lugar que pode ser uma referência de negócio, mas pode ser uma referência de turismo também. Existem várias opções para isso, a gente só precisa de educar a sociedade para que ela consiga transformar os nossos valores em pontos turísticos. Então, na hora que você olha para isso, você fala o seguinte: olha, é uma proteção de dados, valorizar as pessoas. É uma proteção de dados, valorizar as nossas riquezas. E a gente conseguir fazer disso mais dinheiro que converta a sociedade inteira e faça uma distribuição mais justa, né, para todo mundo, porque todo mundo tem oportunidade. Sim, verdade. Muito bom, né? Pedro, muito bom. Pedro, você gostaria de falar mais alguma coisa voltada para esse assunto? Antes de você falar, queria só dar um spoiler, que hoje o nosso assunto foi mais voltado para a feira e as suas perspectivas digitais, mas
nós vamos ter uma outra live voltada para o assunto LinkedIn. Então, quem tem curiosidade, quem gosta, quer saber mais sobre como que é o LinkedIn, que é uma das redes sociais aí mais que estão em alta, muito importante para a área profissional. Nós vamos conversar mais sobre ela na próxima live, tá, pessoal? A gente ainda não marcou nada, data não, mas já a gente marca e avisa aqui. Ah, é verdade. A gente, na hora que estava falando de informática, a gente também tem que estar preocupado, por exemplo, existe na inocência do usuário o risco dele permitir que o computador dele seja criptografado. Então, existem boas práticas que têm que ser aplicadas às empresas para ensinar as pessoas que precisam de senha mais complexas, precisa de ter um cuidado danado na hora que tecla o Enter. Então, na hora que a gente está falando de proteção de dados, a gente está falando da marca. A gente está falando da feira e da forma que a feira poderia utilizar. Mas o usuário, essa pessoa que está nos ouvindo aqui, o industrial que está lá dirigindo a empresa dele, se ele não se preocupar com isso, tem acontecido isso de forma rotineira, dos HDs serem criptografados e alguém pedir uma chave para resgate dos dados. E aí perder tudo, ter que trabalhar tudo. E aí é um problema assim, monstruoso, né, para a indústria. E aí isso vale para qualquer setor. Setor contabilista, a administração das empresas, o profissional liberal, que às vezes ele fala assim, eu tenho um computador e eu negligencio, não tenho antivírus, não tenho uma política de atualização. Então, isso tudo faz parte da informática e mesmo que você não saiba, ele pode te acarretar um prejuízo. E aí, o que precisa ser feito? Contactar um profissional da área que você confia e levar para ele essas perguntas. Como é que eu me protejo? Como é que eu faço a proteção de dados para que eu não caia num ransomware, que é hoje a criptografia com pedido de resgate? Então, a gente estava falando da FEMUR, que é o nosso tema, porque a FEMUR está acontecendo, é uma feira importante na nossa região, ela traz gente, traz oportunidade, traz negócio, e eu acho que ela perdeu uma oportunidade de se tornar um pouco mais digital, então ela focou muito na área presencial, convidou pessoas, uma quantidade de gente que está lá, que vai fazer negócio, que vai transformar no início do ano, numa época que não era comercializado tanto os móveis. Então ela mantém uma continuidade de produção, porque as feiras que vão acontecer em julho, preparando para o Natal, perderam o primeiro semestre todo. Então, elas já estão trabalhando nesse sentido. Então, é uma forma deles se protegerem, deles criarem um equilíbrio de produção, mas eles também poderiam estar fazendo isso preocupado com a proteção de dados, que é uma área da informática que todo mundo tem que estar preocupado. E aí, na hora que você olha para isso, você fala assim, tem gente sendo criptografado, tem gente perdendo o servidor, porque o servidor passou de 10 anos de uso e ele nem se lembrou que ele tinha que trocar aquele servidor, ele não fazia backup, ele não fazia backup local, não fazia backup na nuvem. Então, tudo isso impacta em retrabalho, em prejuízo, né, em perda de dados, em perda de conexão com os clientes. É um complicador muito sério. Realmente, que não pode ser negligenciado, né? Não. Verdade. Ô Pedro, é isso aí. Mais alguma coisa que você gostaria de falar, de abordar? Não, eu acho que, assim, a gente, até nesse ambiente aqui, a gente também tem que ser curto, né? Então, eu acho que eu falei muito. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode ter outra oportunidade para a gente estar falando de outros assuntos relacionados, que a proteção de dados é infinito. A área de informática é um supermercado. Verdade. Né? Mas é isso. A gente vai ter mais oportunidades para conversar sobre outros assuntos. Né? Lembrando que já dei um spoiler, o próximo vai ser sobre LinkedIn, um assunto que eu gosto muito, né? Eu também. Currículo, eu tenho falado direto aqui com o pessoal sobre currículo, então vai ser legal o nosso bate-papo sobre LinkedIn. E é isso, Pedro, eu agradeço muito mesmo a sua disponibilidade de vir aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Como o Pedro disse, hoje o nosso assunto foi sobre a FEMUR, porque ela está acontecendo, né? E essas perspectivas digitais que a gente precisa de se preocupar, de se atentar, mas teremos outros assuntos também muito interessantes.
Não é isso? Que ótimo. Ô Pedro, muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com você. Obrigado, Até a próxima live. Tá ótimo. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.